Olá pessoal, essa é a nossa segunda exposição da disciplina Ocupação de Subbacias. E eu resolvi fazer uma aula um pouco mais simples em relação à nossa primeira exposição, meio que adaptando os slides que eu já tinha no semestre anterior, em função de uma série de fatores, mas eu imagino que dá para a gente cumprir, né, assim, o conteúdo dessa exposição, sem prejuízos, ok? Bom, nessa segunda exposição, a gente vai falar sobre uma temática que é a infraestrutura verde e vamos anexar a essa temática outras abordagens ecológicas. A ideia dessa nossa aula é sensibilizar vocês em relação a uma série de possibilidades que vocês podem adotar, tanto nos projetos dos espaços, né, dos parques que vocês irão fazer, nas próximas unidades, quanto também nas propostas de estrutura ecológica que vocês estão desenvolvendo, tá? Então a ideia da infraestrutura verde é uma temática muito contemporânea, mas que a gente vai ver que tem raízes, né, em períodos anteriores e que podem ajudá-los a fazer propostas mais interessantes para as áreas que vocês estão trabalhando. Bom, para a gente começar então, eu vou traçar aqui um certo panorama do que é essa infraestrutura verde, como é que ela aparece, tanto no planejamento quanto no projeto das cidades. Bom, eu tentei fazer, com essa exposição, alguma adaptação dos meus slides anteriores, então vocês vão perceber que esses slides têm bastante texto. Na verdade, a ideia é a seguinte, que vocês consigam, entender os slides também sem a minha fala posteriormente, né. Então, vocês vão ter esse vídeo, mas depois vocês podem abrir o slide e ele tem texto suficiente para que vocês consigam compreender, sem necessariamente eu ficar, né, apresentando isso para vocês, o que normalmente não acontece, né. Quando eu faço uma aula e tenho lá os meus slides, eu tenho pouco texto e a maior parte são imagens, alguns tópicos que a gente vai complementando à medida que a gente vai fazendo a exposição. Como a gente está entendendo, né, que tem essa exposição, mas vocês também terão esse slide posteriormente, para uso e consulta, eu coloquei bastante texto, eu fui acrescentando, incrementando o slide com textos, para que vocês consigam entendê-lo. Então, algumas questões iniciais. Parece ser um certo consenso, né, né, quase uma solução inquestionável de que é necessário promover uma melhor articulação entre cidade e natureza. Isso passa em especial pela tentativa de inserção de áreas verdes, de espaços verdes nas cidades no tratamento de corpos hídricos, em geral usados como espaços de recreação e lazer, mas principalmente provedores do que a gente pode chamar de serviço ecossistêmico, ou seja, aqueles serviços que são prestados direta ou indiretamente pelos ecossistemas. Então isso passou a ser um consenso ou uma solução praticamente inquestionável, a ideia de você proteger essas áreas e de preservar esses corpos hídricos, na maioria das vezes transformando essas áreas em espaços de lazer, né, em espaços de recreação, e entendendo também que eles podem prover à sociedade de serviços ecossistêmicos. Então hoje isso é algo praticamente inquestionável, a gente, né, assim, meio que naturalmente incorpora isso. Mas eu queria começar essa exposição fazendo uma pergunta, né, assim, de onde que vem essa ideia do verde urbano? A partir de quando que a gente começa a valorizar tanto a presença do verde dentro da cidade e também a recuperação dos corpos hídricos? Bom, então essa é a nossa pergunta inicial para começar, né, assim, a nossa investigação sobre a infraestrutura verde, que hoje parece algo tão consensual. Se a gente tomar o espaço público na história, a gente vai ver que o espaço verde ele não é uma solução contínua na composição das cidades. Eu trouxe aqui alguns exemplos de espaços públicos. Obviamente, são praças, né, assim, que têm uma natureza muito diferente de um parque, mas se a gente observar o espaço público, que é onde hoje normalmente a gente procura a colocação do verde, arborização de ruas, avenidas, praças, a gente vai ver que na história da cidade, ele não é, pelo menos na história da cidade ocidental, a ideia do verde presente nesses espaços públicos não é uma solução, né, que a gente consegue perceber. Então, se você pensar, nas praças italianas, nas grandes praças, hispânicas, no mundo latino de uma forma geral, isso não é algo recorrente. Aqui a gente tem, por exemplo, uma praça na Itália, em Siena, as grandes praças são ladeadas por edifícios e são, em geral, praças secas, sem muito mobiliário e sem muita vegetação, praticamente nenhuma, na verdade.
Bom, é fato que esses exemplos que a gente tem aqui, a gente tem uma praça maior, que é a Praça espanhola em Madrid, que também tem essa característica, né, assim, é fato que esses exemplos que a gente está apresentando aqui são praças cívicas, né, que é um tipo bastante específico, né, assim, e extremado no que diz respeito à ausência de espécies vegetais, né, pela própria natureza funcional de uma praça cívica, né. O que que é uma praça cívica? É um lugar de convergência de fluxos, de reunião de pessoas, de mercado, de trocas, esse é o caráter de uma praça cívica. Ela não é uma praça, verde com o objetivo de sentar à sombra, não é esse o objetivo dela, tá. Mas ainda assim é uma natureza muito, particular para a gente observar o que a gente está querendo chamar a atenção aqui. E apesar de extremado, né, assim, desse uso extremado para uma função cívica, que a gente tem a Praça Tiradentes, perdão, em Ouro Preto, é uma característica geral do espaço público na história, né. Então, embora a gente tenha tomado aqui o caso mais extremo, que é a praça cívica, ele tem, uma característica que também perpassa outros espaços públicos ao longo da história, né, assim, a ausência de área verde, né. Isso não era uma característica das cidades no século XVIII, no século XVII, no século XVI, né. Isso é algo que vai aparecer marcadamente na história num determinado momento. E que momento que é esse? Bom, isso implica a gente dizer que a inserção do verde, ao menos na cidade moderna ocidental, ela tem um ponto de início na história, com motivações bastante particulares. Qual que é esse marco e quais são as motivações para o verde urbano emergir nesse período específico? Ou seja, tem um momento que isso vai acontecer e que depois, então, a gente vai começar a tratar o verde como algo quase consensual. É necessário ter espaço verde no meio da cidade, né? Assim, isso não era algo corriqueiro no momento que a gente está estudando aqui até então, tá? Isso vai acontecer na cidade industrial, ou seja, no século XIX, né, com as suas consequências e com a origem ou desenvolvimento de algumas ciências que são dedicadas ao tratamento da cidade, como é o caso do próprio urbanismo. O urbanismo é uma ciência do século XIX que aparece em função da cidade industrial, que começa a desenvolver uma série de problemas. Quando a indústria chega na cidade, ela traz um adensamento muito grande, uma série de epidemias, né, assim, em geral, em função das condições sanitárias dessas cidades. Vocês já devem ter visto isso um pouco na história do urbanismo. E aí a gente começa então a pensar em soluções para essas cidades. Uma série de ciências vão emergir nesse momento, do século XIX, o urbanismo é uma delas. Então a cidade ela passa a ser encarada como um espaço doente, como um câncer, com isso está aparecendo em boa parte dos tratados, dos escritos, né, e das proposições para a cidade do século XIX, ela sendo encarada como um espaço doente, como um câncer. E o verde passa a ser um remédio para esse mal, que em geral é apresentado como uma panaceia. Então, o verde como espaço que vai curar essa cidade doente da sua industrialização. Vamos ver alguns exemplos agora, né. Então a gente tem aqui um exemplo icônico, clássico, que é a Paris de Haussmann, né, é uma obra que o barão de Haussmann vai desenvolver na cidade de Paris, cortando a cidade, produzindo canais de saneamento e inserindo espaços verdes. A gente tem algumas imagens do Haussmann transplantando árvores, palmeiras e fazendo os bulevares de Paris, as praças, os parques. Isso vai acontecer no século XIX, em meados desse século, tá. Então, a Paris que a gente conhece hoje, né, assim, cortada, com grandes avenidas, com arborização, com espaços verdes e com grandes parques também, né, nesse lugar aqui, da Grande Paris, a gente vai, passar a conhecer, né, esse cenário a partir do século XIX, ou seja, a ideia do verde como uma panaceia, como um remédio para resolver o mal da cidade industrial. Não é só o verde, obviamente, a gente tem o tratamento sanitário, os grandes canais, a abertura das grandes avenidas, a ventilação, mas o verde é algo muito significativo, que vai aparecer nesse momento, tá. Outro exemplo posterior, a cidade Jardim do Howard, que vocês também talvez já viram, em algum tipo de estudo histórico, né, assim, da cidade. O Howard vai desenvolver essa ideia, esse conceito de cidade-jardim. Ele não chega a
a propor uma forma. Isso daqui não é exatamente a forma da cidade-jardim, é uma espécie de diagrama, né, assim, que exemplifica a sua ideia, mas a questão principal do Howard seria a ideia de você unir os melhores, né, assim, tanto da cidade quanto do campo e criar a cidade-jardim, né, que seria, uma cidade em volta de áreas verdes, para que ela pudesse ser sustentada por essa produção agrícola que tivesse nas imediações, enfim. Então a gente tem aqui um exemplo, né, assim, Letchworth, que foi uma cidade produzida pelo Howard dentro desse modelo. Então vejam que, na verdade, isso daqui não era para a cidade ser exatamente dessa forma, né, tanto que quando ele produz os seus bairros jardins ou as suas cidades jardins, associado com arquitetos, né, daquele período, ele vai produzir, né, algo que não é exatamente isso. Isso aqui é um diagrama conceitual do que seria a cidade-jardim do Howard. Então a gente vai ter bem próximo do que é naturalmente hoje os condomínios, né, norte-americanos, que seriam essas cidades verdejantes, com muitas áreas verdes, com baixíssima densidade, que depois, inclusive, foi até um grande problema para a ocupação, né, do território. Então, esse daqui é um exemplo de como que o verde vai aparecendo ao longo da história. Um outro exemplo, mais, né, assim, mais próximo, aí já no século XX, com o Le Corbusier, a gente tem a Cidade Radiosa, a Cidade Radiante, que também era uma cidade com bastante inserção do verde, grandes torres no centro, e aí a densidade vai diminuindo à medida que ela vai, né, se afastando dessa área central, mas era basicamente edifícios, né, espaçados com bastante área verde, seja um edifício em cruz, seja esse edifício, né, com grandes pátios centrais, ou essa estrutura em redã, que também vai aparecer por aqui, é algo que é muito presente também na Cidade Radiosa do Le Corbusier. Esse aqui é uma planta, uma ideia do edifício, né, e as grandes áreas verdes, que seriam áreas de contemplação, para recreação, né, em volta aqui das áreas edificadas. Bom, então esses exemplos são muito claros em mostrar como que o verde vai aparecendo ao longo da história do espaço urbano, ao longo da história do urbanismo, e vai se transformando num consenso, né? Essa discussão toda da inserção do verde, ela perpassa o século XX, começa no século XIX, com o urbanismo nascendo como ciência que vai recuperar as cidades, perpassa todo o século XX, chega aos dias de hoje, com uma série de criações de áreas protegidas, regulamentos, definições de qual espécie pode, qual espécie não pode ocupar o espaço urbano, indicação de índices de arborização ou também de área verde para o habitante. A gente vai ver aqui daqui a pouquinho um exemplo, né, da definição que a ONU traz para a área verde por habitante nas cidades. Enfim, uma série de normas e regras para esse espaço urbano. Então, o verde, a gente sai de uma situação de negação desse verde na cidade para um quadro extenso de um aparato burocrático sobre esse tema. Isso é algo ruim? Não, pelo contrário, a gente tem uma conscientização da necessidade do verde dentro das cidades. O que acontece, na maioria das vezes, é que a criação desse aparato legal ele está centrado num conceito quantitativo de áreas verdes. Vamos tomar, por exemplo, aqui o caso da recomendação da ONU, que a gente tem 12 metros quadrados de área verde por habitante. Então, esse é o índice de área verde por habitante recomendado pela ONU. Né? Então, eu teria que ter 12 metros quadrados de área verde por habitante, eu teria, então, uma situação favorável dentro das cidades. Acontece que isso é um índice quantitativo. Você institucionaliza as questões, você cria reserva, parâmetros legais, parcelamento, é o caso, por exemplo, da nossa Lei 6766, instrumentos e parâmetros de regulação urbanística, ou mesmo índices que seriam balizadores para uma situação ideal, mas que é centrada no quantitativo e que não discute, por exemplo, ou discute muito pouco as questões relacionadas à qualidade desses espaços, né? Então, como a discussão ela se concentra mais no aspecto quantitativo, há uma problematização menor sobre o caráter qualitativo dessas áreas verdes, que envolve, por exemplo, o acesso a esses espaços, a distribuição dessas áreas no tecido urbano, o valor social que elas têm. Exemplo, né, assim, 12 metros quadrados por habitante. Eu tenho nessa situação, eu tenho também nessa situação, eu tenho também nessa situação. Só que aqui eu tenho um conjunto de áreas menores melhor distribuído pelo espaço urbano, enquanto aqui eu tenho uma concentração muito grande dessas áreas, por exemplo, numa reserva legal. As questões de acesso e de uso social em relação a esse espaço
são muito piores do que nesse caso. Então, áreas menores e distribuídas são mais eficientes para garantir o acesso do que grandes áreas concentradas, que seria o caso extremo dessas duas bordas aqui. Quando a gente está chamando atenção para isso, eu não estou querendo dizer que todo o aparato burocrático que foi criado, ele deve ser jogado fora, não é isso. O que eu quero dizer é que só ele não resolve, a gente precisa problematizar essas questões lidando com a distribuição dessas áreas, o acesso a esses espaços, o valor social que ele tem, ou seja, o caráter qualitativo dessa questão, né? Então, esse tipo de questão não é atingido na maior parte das vezes quando a gente lida com esse aparato burocrático que tem sido criado. Bom, ou seja, né, assim, o problema não é necessariamente a presença do verde. É claro que ele deve existir, isso é uma questão importante, mas é onde ele está na cidade, quem tem acesso a ele na cidade e qual que é o tratamento que ele tem. Porque se é um verde fechado, que não tem uso social, ele preserva lá a sua função, né? Assim, ele tem a sua função de preservação, mas ele tem pouca relação social com as pessoas que estão envolvidas próximas dele. Então, se a gente observar, por exemplo, as nossas cidades que foram produzidas, né, ao longo do tempo, já com esse conceito, né, de necessidade de incorporação do verde, a gente vai ver que a gente tem uma distribuição muito desigual desse verde, né? Assim, aqui a gente tem Palmas, Tocantins, uma cidade projetada, né, nos anos 80. Aqui a gente tem São Paulo. São Paulo é uma cidade muito característica. A reserva verde de São Paulo está toda concentrada numa grande mancha de áreas protegidas, enquanto basicamente o resto da cidade, principalmente as áreas mais pobres, não tem acesso a esse verde. Aqui a gente tem o caso de Belém, Manaus, o condomínio Península aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, que tem essa ideia do verde, né, sendo permeado pelos edifícios, Nova Contagem, ou seja, a gente tem uma distribuição muito desigual que diz respeito a essas questões qualitativas do verde nos espaços urbanos. Mas uma coisa é fato, desde que as cidades começaram esse processo de esverdejamento, muita teoria e muita proposição prática sobre essa necessidade de conexão entre o urbano e o ambiental foi produzida e experimentada nesse período, né? Assim, ou seja, essa articulação cidade-natureza, ela não é uma coisa nova e ela vem sendo produtora de vocábulos distintos, de termos distintos ao longo desse tempo, alguns mais ou menos expressivos, alguns mais ou menos duradouros, que alcançaram mais ou menos sucesso ao longo do tempo. Tá? E aí aparece um desses vocábulos que tem sido muito debatido nos dias de hoje, que é a infraestrutura verde. Né? Assim, a infraestrutura verde é um desses vocábulos que passaram a compor esse léxico da arquitetura, do urbanismo, do paisagismo, com uma profusão muito grande, impressionante de trabalhos e pesquisas recentes para discutir essa articulação entre cidade e natureza. E é esse tema que a gente vai discutir nesse encontro de hoje: infraestrutura verde. A primeira pergunta que a gente deve fazer nesse caso é se a gente está falando de um novo termo para uma ideia já existente, né? Assim, para algo que já está aí há muito tempo. Então, a infraestrutura verde, ela é um novo vocábulo, é um novo termo para uma velha ideia ou para velhas ideias? Aí a resposta nossa seria a seguinte: sim e não. Sim, porque ela retoma princípios de uma abordagem ecológica que é baseada em conectividade, mimetização de processos naturais, ou seja, imitação de processos naturais, e resiliência dos ecossistemas, ou seja, a tentativa dos ecossistemas sofrerem impactos, né, assim, mas voltarem ao seu estado natural, é o que significa resiliência, que está sendo experimentado há pelo menos 150 anos. Então, nesse sentido, sim, né, assim, a infraestrutura verde é uma nova palavra para uma ideia que a gente já conhece há 150 anos. Mas também não, a gente também não é exatamente só isso, né? Assim, ela é um conceito atual que é fruto de um processo de amadurecimento e acumulação de conhecimento teórico, técnico, científico, que tem sido sistematizado ao longo de todo esse tempo, ao longo de pelo menos 150 anos, mas sob uma nova perspectiva, sob um novo patamar. Então, ela retoma uma série de ideias antigas que estão aí há muito tempo, mas ela é fruto dessas ideias num processo de amadurecimento, de acumulação de conhecimento teórico, técnico, científico, que vem sendo processado ao longo desse tempo todo, tá? Então, só para a gente ter uma noção do que é essa infraestrutura verde. Vamos passar aqui por
alguns antecedentes históricos dessa infraestrutura verde, até mesmo para a gente justificar por que a gente está falando que tem 150 anos que a gente está discutindo isso. A gente pode remontar aí as raízes dessa infraestrutura verde a meados do próprio século XIX, início do século XX, quando os praticantes das recentes profissões de engenharia sanitária e arquitetura paisagística projetavam paisagens de grande escala, como projetos de infraestrutura urbana que apoiavam metrópoles industriais em crescimento no hemisfério ocidental. Se a gente for considerar, por exemplo, o projeto do Olmsted para o Colar de Esmeraldas de Boston, que foi projetado nos anos 1860 e construído em 1870, os antecedentes da infraestrutura verde, eles estão entre nós há pelo menos 150 anos. Aqui a gente tem uma imagem desse colar de esmeraldas que foi projetado pelo Olmsted para a cidade de Boston. Esse daqui é o Olmsted, né? Frederick Law Olmsted. Ele é o pai dos parques urbanos, né? Então ele é o cara que projeta o parque, né, de Nova York, o Central Park e vários outros parques, inclusive essa proposta que a gente apresentou aqui, que é o Colar de Esmeraldas. Dentro dessa lógica de você propor soluções de infraestrutura urbana, grandes projetos de infraestrutura urbana que estavam apoiando essas metrópoles que estavam em larga expansão no século XIX, século XX. Bom, o Olmsted ele tem um papel muito proeminente, muito em função da sua criação com o Central Park em Nova York. Em 1850, Nova York era o exemplo de uma cidade, como tantas outras cidades industriais daquela época, como Manchester, Londres, Paris, extremamente suja, barulhenta, congestionada, com uma série de problemas, vista também como uma cidade doente, crescia rapidamente, com péssimas condições de moradia e condições de trabalho, e o Olmsted e o Vogt propõem em Nova York a criação do Central Park como essa grande mancha de respiro que vai conectar a cidade ao espaço verde. É claro que Nova York passa por um projeto dentro de uma comissão, né, para a expansão da cidade, que vai dar as feições de Nova York do modo como a gente conhece hoje, com essas ruas paralelas, ortogonais. Até então, Nova York era uma cidade restrita, né, ao sul da ilha, e a gente vai ter um projeto de expansão que traz essa lógica ainda lá em meados do século XIX, 1857, e dentro dessa malha ortogonal, o nosso Frederick Law Olmsted vai propor, juntamente com o Calvert Vaux, projeto do Central Park, né? Assim, que é um parque urbano, é o primeiro dos grandes parques urbanos, e ele vai ser considerado, inclusive, o pai dos parques urbanos. Depois desse daqui, ele faz vários outros, inclusive o Colar de Esmeraldas, né? Assim, que é muito mais do que um parque só, é um grande cinturão verde que ele vai propor para a cidade de Boston. Bom, vamos ver aqui o que é esse Colar de Esmeraldas. Então, por isso que eu estou falando aqui, né, da abertura de respiros verdes, né? Esses projetos, eles aconteciam em escalas muito diferentes. Eles trabalhavam em amplas escalas, mas também articulando escalas, né? Então, você tem uma série de propostas de aberturas de respiros verdes que vão acontecer em Nova York, vão acontecer em Paris, mas iam também ao ordenamento do espaço urbano. Era uma turma que trabalhava dentro de uma escala mais ampla do que somente o parque. Então, aqui é o caso do sistema de parques de Boston, que é o Colar de Esmeraldas, que é proposto lá em 1876, 1890 pelo Olmsted, e é uma ideia que tem a paisagem como uma infraestrutura, que ganha muito vulto aqui com esse projeto do Olmsted. Então ele propõe uma conexão entre um parque rural e uma zona de expansão dentro do centro original de Boston. Então essa seria toda a área, né, de conexões verdes proposta pelo Olmsted, desde um parque e vários outros parques menores, e vai conectando isso tudo a um grande corredor ecológico, né, a uma área de expansão, que era o centro regional, e tem mais de 8 milhões de metros quadrados de áreas verdes públicas, e ela é considerada, esse conjunto grande de áreas verdes, como um instrumento de planejamento urbano, que deveria orientar a expansão e a densidade, influenciar a economia, melhorar a saúde, o saneamento, além de embelezar a cidade. Então não é o verde visto apenas como uma área verde para preservação, ou um verde visto como algo que vai embelezar a cidade ou que simplesmente vai servir para a recreação das pessoas. Ele era um instrumento de planejamento
que orientava a expansão da cidade rumo a um determinado ponto, influenciava a economia, melhorava a saúde, tinha vários outros valores. Aqui a gente tem esse conjunto grande, né, dos parques projetados, uma área mais brejosa, uma área mais, né, próxima do pântano ou de rio, eu vou usar isso a meu favor e vou criar esses pequenos ecossistemas, né, ou favorecer esses pequenos ecossistemas eh, dentro dessa estrutura, que é uma estrutura verde de articulação cidade-natureza. Então, são 5 grandes parques, né? Assim, 1, 2, 3, 4, 5 os parques. 1, 2, 3, 4, 5. E 4 parkways, 4 vias parques, A, B, C e D, que conectam essas áreas umas às outras, criando um grande corredor ecológico. Esse projeto é emblemático e isso é muito característico do que hoje a gente chama de infraestrutura verde. Por isso, voltando lá àquela nossa apresentação, se a gente retoma os princípios de abordagem ecológica baseado em conectividade, mimetização de processos naturais, resiliência de ecossistema, a gente está experimentando infraestrutura verde há pelo menos 150 anos, ou seja, quando o Olmsted propõe esse projeto emblemático do colar de esmeraldas para a cidade de Boston, né? Que a gente tem aqui um exemplo de como que ele está hoje. É assim, muita coisa mudou, algumas coisas não funcionaram, não deram certo, mas ainda é um projeto emblemático que ordena o espaço urbano dentro de uma lógica urbano-ambiental muito forte, que hoje é cada vez mais necessária, é um imperativo, né? Algumas lições do Olmsted até os dias de hoje. A ideia de planejamento e projeto de cidades mais sensíveis aos processos ecológicos, isso já estava presente no Olmsted. A requalificação de áreas degradadas e cursos de água, integrando obras de engenharia ao desenho do espaço público multifuncional, o que é muito forte nos dias de hoje. Então, a ideia de requalificar a área degradada e curso d'água. A gente tem visto aí uma série de cursos d'água que estavam tamponados, que estavam retificados, canalizados, sendo renaturalizados. Isso já estava presente lá no Olmsted e com uma proposta, né, assim, de multifuncionalidade. Ele serve tanto como curso d'água para lazer, como curso d'água para transporte. Ele não é simplesmente um duto por onde vai escoar o esgoto da cidade. Não é isso, né? Assim, que o curso d'água deixa de ser, ele não é visto como isso nesse momento, no século XIX. E a transformação de córregos e fundos de vale em corredores ecológicos, a utilização de marés, enchentes como critérios de desenho de lagos e cursos d'água, a restituição de mangues e matas ciliares, coisas que a gente parece que está falando aí do final do século XX, início do século XXI, como propostas, né, de articulação cidade-natureza, de preservação de grandes espaços, e que estavam presentes no século XIX, em meados do século XIX, com Olmsted. Outras propostas posteriores ao Olmsted, né, assim, que também vão nos ajudar a entender como que, a partir do século XIX, a gente teve uma série de tentativas, né, assim, de integração cidade-natureza a partir desses princípios. Aqui a gente tem para Boston também, que é o caso de um aluno do Olmsted, o Charles Eliot, que propôs um sistema de parques metropolitano ainda mais abrangente para Boston no final do século XIX, ou seja, pouco tempo depois da proposta do Olmsted, criando uma estrutura de vias verdes e espaços verdes de mais de 400 quilômetros quadrados. Então, a gente tem aqui, né, o Metropolitan Park System e a gente consegue perceber o colar de esmeraldas do Olmsted, né? E aqui todo o sistema que ele vai propor de conexões ambientais, ecológicas para essa área muito maior. Uma outra proposta, agora numa escala nacional, é a proposta do Manning. O Warren Manning, em 1923, ele prepara um plano para todos os Estados Unidos que vai delinear as futuras áreas urbanas, as áreas de lazer, as áreas comerciais, as pistas comerciais, as vias de recreação. Esse plano nunca foi publicado na íntegra, nunca foi colocado em prática, mas é um grande exemplo de planejamento da paisagem numa escala macro, a escala dos Estados Unidos como um todo, né? Então, esse é o National Plan do Manning, que vai além dos limites políticos dos Estados Unidos, né, e tentam integrar a partir de áreas urbano-ambientais toda a civilização norte-americana. O que acontece? Apesar de tudo isso que a gente está falando até aqui, apesar de a gente ver assim, a ideia do verde sendo incorporado na cidade, desde as propostas do Haussmann para Paris, das propostas do Howard
com a cidade-jardim, das propostas até mesmo do Le Corbusier com a cidade modernista. E a gente tendo focado aqui, né, com esse grande exemplo que é o Olmsted, que é considerado o pai dos parques urbanos, e com essa proposta que sai do parque urbano como uma unidade específica, indo para propostas de planejamento mais amplas, né, assim, de articulações ecológicas com colar de esmeraldas, depois o Eliot. Então a gente viu aqui uma série de exemplos de como que a natureza e a cidade foram sendo pensadas ao longo do século XIX e século XX também. Apesar desses exemplos, desses casos que a gente teve, a gente sabe que, ao longo do século XX, a gente teve uma priorização de uma outra lógica de produção do espaço. E durante o século XX todo, a gente priorizou sistemas de infraestrutura que a gente chama de infraestrutura rígida, infraestrutura cinza, que é um oposto à infraestrutura verde, que são projetadas, né, e construídas para proporcionar um desenvolvimento urbano de uma outra natureza, de uma outra lógica, a partir de uma outra perspectiva. Nesse paradigma, os sistemas naturais ou verdes, a ideia da infraestrutura verde e os serviços ambientais ecossistêmicos que eles prestam à sociedade, eles foram tratados de uma forma separada. Então aqui a gente tem exemplos de infraestrutura cinza, aqui principalmente relacionados à drenagem, que a lógica é qual? Prover a captação da água pluvial e o escoamento dela para mais longe possível, no modo mais rápido possível. Destacamos isso também lá no nosso primeiro encontro, e essa é a lógica, né, assim, que predominou ao longo aí, das últimas décadas, ao longo do século XX como um todo, século XXI, ainda hoje essa é a nossa lógica, né, de tratamento. Então, que é esse sistema de infraestrutura rígida, cinza, né? Assim, é marcado pelo domínio da técnica e do higienismo. Então, é uma infraestrutura que está em oposição à paisagem como uma infraestrutura. Quando a gente pensa lá no Olmsted, a gente está pensando numa paisagem infraestrutural, né? Ela provê serviços à sociedade, e aqui a gente tem uma infraestrutura técnica, cinza, dura, rígida, né? E ela é vista sempre como o principal fator de desenvolvimento urbano. Então, uma cidade desenvolvida é uma cidade, no exemplo aqui que a gente está dando dos rios urbanos, e eu não tenho um curso natural de rio, com seus meandros, né, com a sua, né, a sua sinuosidade. A lógica dos rios urbanos desenvolvidos dentro de uma infraestrutura e da técnica e do higienismo, ela é muito clara, assim, o rio ele tem que ser retificado, né, porque isso facilita, inclusive, o arruamento, e ele facilita a forma de você organizar o tecido urbano, é muito mais fácil quando ele está assim do que ele está assim. E não resolvendo, né, o que a gente tem colocado, esse rio é canalizado, ele passa, né, por uma canalização com paredes de concreto ou qualquer outro tipo de sistema, e posteriormente a próxima tendência é que ele seja tamponado e a gente esquece esse rio. A gente não vê ele mais, a gente ignora a existência desse curso d'água. O que acontece é que a gente sabe que o curso d'água, quando assim, tem uma dinâmica muito diferente do curso d'água quando ele é retificado. É muito óbvio que o volume de água que eu transporto aqui num determinado tempo é menor em relação a esse daqui. Eu tenho uma rapidez muito maior, é muito mais rápido, né, transportar a água nesse caso. Então, o problema vai chegar mais rápido também na parte mais baixa, no caso de uma subbacia, né? Da mesma forma, isso daqui, eu tiro toda a rugosidade das paredes desse canal e também transporta mais rápido. E quando eu tampono, eu esqueço mesmo. O rio está poluído, a gente esquece, ignora, só mesmo quando tem algum tipo de transbordamento, né, que a gente vai se lembrar da existência desse rio. Essa é a lógica priorizada aí ao longo dos últimos anos, de boa parte do século XX. Mas os anos 60, 70, tem uma crise ambiental. Então não dá para crescer infinitamente. Eu tenho um imperativo ecológico que nos coloca diante de uma crise ambiental, que vem sendo anunciada desde os anos 60, 70, e a cada dia mais nos coloca uma necessidade de pensar essa questão. Bom, um sujeito muito importante para o nosso trabalho é o McHugh, né, que vai publicar um livro em 1969 chamado Design with Nature. Ele vai trazer uma metodologia de análise de múltiplas camadas, de múltiplas condicionantes da intervenção no espaço, que vai influenciar várias gerações
e vai despertar para a importância de tomar como princípio de projeto e planejamento essa base biofísica. A ideia de fazer mapas temáticos e depois você colocar esses mapas sobrepostos e criar um mapa síntese, né, que vai trazer a base biofísica, hoje é praticamente consensual entre planejadores urbanos, arquitetos, quem trabalha com o projeto do espaço, com a intervenção. Isso nasce aqui com o McHarg, com o Design with Nature. Ele começa a falar o seguinte: olha, não dá para fazer uma proposta para uma área sem antes eu considerar todas essas camadas que vão condicionar essa área. Isso aparece diante de uma crise ambiental anunciada lá nos anos 60 e 70, em que a sustentabilidade urbana e ambiental passa a ser alvo do planejamento e do desenho urbano. E passa-se, então, a considerar o uso da paisagem como elemento que desempenha funções ecológicas. Que funções ecológicas? Limpeza das águas urbanas, reabastecimento de aquífero, purificação de poluentes no ar, captura de carbono, absorção de inundação, moderação de microclima, proteção da vida selvagem, ou seja, a paisagem ela vai desempenhar funções ecológicas e também funções sociais. Eu posso ter a paisagem como lugar de atividade física, de recreação, de mobilidade, de produção de alimentos, de produção econômica, que cria identidade cultural. E eu só começo a fazer isso a partir desse trabalho do McHarg com Design with Nature, porque eu começo a observar as múltiplas camadas dessa paisagem e como que ela vai impactar não só no meu diagnóstico, na leitura que eu tenho da realidade, mas também naquilo que eu vou propor, naquilo que eu vou fazer, porque eu não posso desconsiderar nada disso que eu fui decupando, que eu fui colocando aqui camada sobre camada para me dar uma leitura da realidade. Bom, dentro dessa profusão de conceito que começa a aparecer numa abordagem ecológica, a infraestrutura verde é um desses elementos, né, como a gente já apresentou. Então, eu espero que até aqui nesse ponto a gente tenha deixado claro o que é a infraestrutura verde no seu surgimento, ou pelo menos os antecedentes históricos do que hoje a gente chama de infraestrutura verde. A pergunta que a gente fez é a seguinte: isso é uma nova palavra para velhos conceitos? Sim e não. Sim, na medida que eu tenho uma série de questões que estão na infraestrutura verde atual que já estão sendo tratadas há muito tempo, como a gente viu com o próprio trabalho do Olmsted, né? A ideia de pensar a paisagem como provedora de funções, de serviços ecológicos, sociais, como uma unidade para planejamento. Isso está dentro da infraestrutura verde e também estava lá com o Olmsted. Mas não é uma nova palavra para velhos conceitos se você considerar que eu agora vejo as coisas a partir de um novo ponto de vista e que eu acumulo todos esses conhecimentos que foram sendo construídos ao longo desse tempo todo, desse projeto do Olmsted e de outras propostas para grandes cidades. Primeira coisa, acho que a gente precisa entender o que a infraestrutura verde não é, antes da gente até falar o que ela é. A infraestrutura verde ela não deve ser um termo limitado pelo vocábulo verde, porque a ideia de verde pressupõe um foco na vegetação, e isso é muito restrito, e não é isso que a infraestrutura verde está propondo fazer, né? A infraestrutura verde ela propõe necessariamente várias outras camadas, não é só verde, ela é multicolorida por natureza. Então, aqui um jardim de chuva, que é uma técnica hoje muito observada como um elemento de infraestrutura verde. Ele tem, além de contenção e filtragem de águas pluviais, ele enriquece a biodiversidade, ele retém os poluentes, ele constrói uma identidade local, porque isso daqui é muito diferente de uma calçada seca. Então eu tenho outras camadas além do verde sendo colocado aqui. Não é simplesmente vegetação, tá? Assim, infraestrutura verde não é área verde e ponto final, tá? Uma outra questão que eu acho que seria importante também a gente discutir seria o seguinte: infraestrutura verde. Então a gente decupou aqui. Verde, a gente já viu que ela não é só verde. E o que é infraestrutura? Ela faz um uso análogo ao da construção civil, ao do projeto urbano, em que a infraestrutura é a base que dá suporte e sustentação à construção. Isso é o que é infraestrutura dentro da lógica da construção civil. Então, ela dá suporte e sustenta a construção, certo?
No caso do projeto urbano, quando você fala assim, infraestrutura urbana, o que que é a infraestrutura urbana? É um conjunto de instalações e serviços necessários para o funcionamento de uma sociedade. Exemplo: transporte, comunicação, geração e distribuição de energia, abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, manejo de água pluvial, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos e controle de pragas. Tudo isso é infraestrutura urbana. Então, 3 palavras importantes aqui para a gente destacar. A infraestrutura, ela dá suporte, ela dá sustentação e ela provê o funcionamento. A infraestrutura verde, ela tem um caráter infraestrutural. Então, teoricamente, a gente tem que considerar ela como algo que dá suporte, sustenta e proporciona o funcionamento. Suporte, sustenta, proporciona o funcionamento. O termo aparece em 1994. É a primeira vez que o termo surge num relatório da Comissão de Greenways da Flórida, para designar o quê? Os sistemas naturais que foram definidos como componentes da infraestrutura e considerados tão ou mais importantes que a infraestrutura tradicional, que é o que a gente chama de infraestrutura cinza. Então, o que que é dentro da natureza, dentro dos sistemas naturais, que funciona dessa forma, dando suporte, sustentação e funcionamento, e permitindo o funcionamento embora isso tenha aparecido em 1994, isso vai ser discutido numa literatura muito ampla, né? Então a gente tem aqui alguns textos, algumas estão inclusive nas nossas referências dessa aula, que vão discutir a infraestrutura verde. A gente tem algumas ideias que são contrastantes, mas há algum consenso entre elas. E qual que é o consenso, né, que a gente pode extrair? Eu tenho uma ideia de conectividade, de pensamento estratégico e de acessibilidade que perpassa basicamente todas essas referências que a gente está discutindo aqui. Eu queria destacar aqui um conceito do IML que eu acho que seria bom e ele é um pouco sintético para a gente entender o que é infraestrutura verde. E a partir dele a gente vai esmiuçando e vai decupando esse conceito e vai chegando ao que é de fato a infraestrutura verde. Infraestrutura verde para o mel são paisagens resilientes que suportam interesses ecológicos, econômicos e humanos, mantendo a integridade e promovendo a conectividade paisagística, enquanto melhoram a qualidade de vida, os espaços e o ambiente através de diferentes limites e escalas da paisagem. Vamos passar por esse conceito parte por parte e acho que assim a gente vai entender de forma bastante clara o que é a infraestrutura verde. Primeiro, vamos tomar a ideia de infraestrutura verde como paisagem resiliente. O que é a ideia de paisagem como uma infraestrutura? A ideia de paisagem como uma infraestrutura, ela busca resgatar o papel estratégico e de proeminência da categoria paisagem no planejamento e no projeto do espaço urbano. O que são os serviços ecossistêmicos que podem ser produzidos pela paisagem? São benefícios da natureza apropriados direta ou indiretamente pelas populações humanas, vitais ao bem-estar e às atividades ecossistêmicas. Serviços de provisão, de regulação, culturais, produtos obtidos da natureza, alimentos, água, fibras, plantas, combustíveis, de regulação, benefícios obtidos da regulação ecossistêmica, climática, controle de erosão, manutenção de fertilidade do solo, polinização, dispersão de sementes, regulação de fluxos d'água, culturais, serviços culturais, benefícios obtidos do contato com a própria natureza para as relações socioculturais. Exemplo: patrimônio cultural, construção identitária, beleza cênica, lazer, recreação. Então, todos esses serviços ecossistêmicos, eles podem ser produzidos pela paisagem. E por isso é importante considerar a paisagem como uma infraestrutura resiliente, porque eu posso, a partir desses elementos, né, assim, trazer serviços ecossistêmicos a uma determinada sociedade. Quais são os limites da infraestrutura convencional? Primeiro, que ela não observa a paisagem, porque é uma abordagem monofuncional, especializada e departamentalizada. Cada sistema produz o seu serviço, né? É específico aquilo. O modelo é centralizado, geralmente explorado em regime de monopólio, então eu tenho uma centralização de quem abastece determinada região, ou de quem faz a coleta de determinado serviço, né? Pouca adaptação às alterações da cidade, da sociedade, do meio ambiente. Para você inserir novos usuários, eu preciso de uma expansão que é muito onerosa, né? Eu tenho uma perspectiva universalista e homogeneizadora que desconsidera completamente as particularidades biofísicas e culturais de cada região,
Então a mesma solução, ela é colocada em qualquer ponto do globo. Solução para o tratamento das águas pluviais. É o mesmo em Manaus, que chove de forma substancialmente diferente para soluções de tratamento da água pluvial colocado aqui em Minas Gerais, que é o mesmo em qualquer outra parte do mundo. Dificuldade de lidar com demandas pouco quantificáveis. Essa é uma questão em função da própria racionalidade da infraestrutura convencional. E alto consumo de materiais e de energia. Quais são os potenciais de considerar a paisagem como uma infraestrutura? Primeira coisa é a multifuncionalidade, né? Elas realizam mais do que uma função ao mesmo tempo. A gente deu exemplo ali agora há pouco do jardim de chuva, que ele pode ter muitas camadas. É uma infraestrutura, além disso, baseada em processos que a própria natureza aperfeiçoou ao longo do tempo. O modelo é descentralizado, ele é modular, ele é sem partes insubstituíveis, são na maior parte do tempo produzidas com valores inferiores, baixíssimo índice de rejeição à população e aumentam o desempenho e valor com o passar dos anos. À medida que o tempo passa, a tendência é que aquilo não se deteriore. Pelo contrário, a tendência é que aquilo tenha um maior valor, um melhor desempenho à medida que o tempo passa. Essa imagem diagramática sintetiza um pouco essa relação, né, entre esses dois tipos de infraestrutura, né, uma infraestrutura ambiental, verde, e também uma infraestrutura cinza tradicional, né, que é essa infraestrutura centralizada, que transfere o problema, né, a jusante, que você tem dificuldade de poder adaptar isso à medida que a sociedade vai crescendo, então que você tem, né, também um desgaste disso em relação ao tempo, né? À medida que o tempo vai passando, essa estrutura vai envelhecendo e ela vai ficando cada vez mais onerosa. Em compensação, a gente tem uma infraestrutura, tomando a paisagem como uma infraestrutura, em que à medida que o tempo vai passando, isso daqui vai se desenvolvendo mais ainda, né? E você vai tendo uma tendência a um serviço mais eficiente, né? Esse é um tipo de infraestrutura de paisagem que tem o princípio da metabolização in loco. Lembra que a gente tinha falado, né, sobre você absorver os impactos no ponto de ocorrência desse impacto e não transferir esse impacto, né, para um ponto mais adiante? A lógica da infraestrutura verde parte desse princípio de você fazer uma metabolização in loco. Um termo muito utilizado é esse termo LID, L-I-D, Low Impact Development, ou seja, o impacto é lento, é difuso e é absorvente, né? Assim, aqui não, é rápido, é concentrado, e ele capta todo esse impacto para jogá-lo num ponto mais ajusante de forma concentrada. Grande parte dos problemas urbanos são em função dessa cidade moderna ter sido construída, e quando eu falo moderna, a nossa cidade contemporânea, ter sido construída dessa forma, desprezando a base biofísica e os processos ecológicos, a despeito de todas aquelas outras questões que a gente viu lá desde o Olmsted, né? Então você tem uma alteração radical do sistema hídrico, um desmatamento restrito, um fetiche pelas coisas construídas, pelo artifício, um desejo, né, de artificialização desse espaço, dessa paisagem. E aí esses serviços ambientais que são destinados à paisagem, eles tradicionalmente ficam limitados aos serviços culturais, né? A ideia de entender a paisagem única e exclusivamente como um espaço de lazer, de recreação, né? A gente passa a ter então esse espaço livre residual e é quase que uma manifestação cênica, é uma imagem, exclusivamente o que eu vejo para embelezar. Foi um pouco isso que a gente fez ao longo dos últimos anos, tratando a paisagem simplesmente, né, como uma provedora de serviços culturais, como um espaço residual, como manifestação cênica, como uma imagem vista. O que é necessário para fazer uma transposição, né, uma articulação desses modelos? Talvez não seja possível fazer uma transposição completa. A gente não está advogando aqui pelo abandono de uma infraestrutura tradicional, mas quem sabe uma articulação dessa infraestrutura tradicional, porque em muitos momentos vai ter que ocorrer ela de fato, né? Assim, ela vai precisar existir de fato em muitos momentos, mas será que é possível a gente fazer uma articulação desses modelos? Aqui eu trouxe um exemplo de uma proposta baseada dentro dessas ideias de conexões ecológicas, de infraestrutura verde no Rio de Janeiro, que é a Praça Barão de Drummond, em Vila Isabel. Essa praça, não sei se vocês conhecem, mas ela tem um propósito muito interessante, que é esse propósito de você
metabolizar in loco, de forma lenta, difusa, absorvente, com baixo impacto de desenvolvimento, em especial em relação às águas pluviais. Ela é uma praça dentro de uma subbacia e dentro dessa subbacia ela é um ponto de convergência de águas. Então a gente tem aqui ela sendo construída em vários níveis, de modo que ela tem uma atração cultural, social, não por acaso ela tem um uso aqui esportivo, tem umas arquibancadas, uma série de coisas, mas ela é uma praça que capta água de chuva e que permite a detenção dessa água de chuva durante o período da precipitação e depois um esvaziamento mais lento dessa água de chuva. Então, ao invés dessa água de chuva sair percorrendo aqui as ruas, sem nenhum controle, produzindo algum tipo de alagamento, essa água de chuva ela pode sendo concentrada nessa área, né? E dependendo do volume da chuva, eu vou aumentando a área de concentração, porque afinal de contas eu tenho níveis diferentes aqui nessa praça. E aí, à medida que eu tenho essa água concentrada, depois o escoamento dela é difuso, ele é lento, ele vai, né, aos poucos sendo liberado, impedindo que eu tenha impactos de alagamento nessa área, tá? Então, aqui, para vocês terem uma ideia, eu tenho aqui um nível, que é esse nível de menos 2,20 m, em que eu tenho 273 metros cúbicos de água sendo retida, né? E à medida que eu vou, né, aumentando, variando o nível, aqui nível menos 2 metros, eu tenho 538,81 metros cúbicos, até eu ter uma possibilidade de captar 8.135,62 metros cúbicos de água quando eu atinjo esse nível de precipitação, certo? Então, eu tenho uma praça que ela é seca na maior parte do tempo, mas quando não está seca, eu tenho um uso que permite uma alternância. No momento de chuva, isso daqui não vai ser usado de fato, então ela pode servir como um espaço de detenção, né, de recepção dessa água de chuva. Ao invés de eu construir um grande reservatório que não tem função social nenhuma, que não tem função cênica nenhuma, que não tem nenhuma qualificação, como muitas vezes a gente tem construídos reservatórios desse tipo, né, que servem simplesmente para absorver a água de chuva, ela tem essa função, ela tem esse suporte, né, por isso é uma infraestrutura, mas ela também tem uma função social super importante aqui. Passamos então para um segundo ponto do conceito que a gente tomou lá do Ayamel, e uma questão importante que vem naquele conceito é que a paisagem, como uma infraestrutura resiliente e suporte de interesses ecológicos, econômicos e humanos, né? Ou seja, articulando esferas distintas, elas não são monofuncionais, mas multifuncionais. Então, do ponto de vista ambiental, eu tenho a absorção das águas, a redução do escoamento pluvial, a remoção dos poluentes, a moderação do clima, a criação de hábitats diferentes. Do ponto de vista econômico, eu crio oportunidade de trabalho, de renda, dinamizo a economia local, valorizo as propriedades, a redução de custos com saúde, energia, infraestrutura cinza. No aspecto social, promove estilos de vida saudáveis, acrescenta, né, acessibilidade aos espaços públicos e qualificados, criação de espaços de sociabilização, espírito de comunidade, pertencimento. Essa paisagem que a gente acabou de analisar aqui, que é a Praça Barão de Drummond, em Vila Isabel, no Rio de Janeiro, ela articula, em parte, alguns desses, né, assim, desses princípios econômicos, ambientais e sociais, transformando-se numa paisagem de desempenho maior do que se fosse simplesmente uma área de captação de chuvas ou se fosse simplesmente uma praça, certo? Sem nenhuma função ambiental, por exemplo, relacionada à captação das águas pluviais. Um outro exemplo muito comum de ser trazido à mente quando a gente fala de infraestrutura verde são as hortas, né? As hortas comunitárias, a agroecologia. Isso está, inclusive, muito presente lá no PDDI, que é um dos planos que a gente tem tomado na nossa disciplina como base para as nossas proposições. O PDDI, dentro da Trama Verde Azul, tem uma valorização muito grande da agroecologia, porque descobriu-se que na região metropolitana de Belo Horizonte existem áreas de produção, né, de verduras, de legumes, grandes espaços de produção agroecológica que poderiam ser incorporados, e eles têm um papel muito importante dentro desse âmbito econômico, social e ambiental. Aqui eu trouxe um exemplo de alguns espaços dessa natureza em Edimburgo, na Escócia,
em que eu tenho jardins e hortas comunitárias cultivados por moradores de apartamentos na zona menos rica da cidade, que promove o quê? Segurança alimentar. Essas pessoas elas têm acesso à alimentação, então estão seguras nesse aspecto. Uso de espaços residuais, então uma série de áreas vazias que poderiam ser usadas para fins menos nobres e que ganham esse fim, e construção de vínculos sociais, transformando-se então numa paisagem de alto desempenho. Aqui um outro exemplo dessa região, na Escócia, né, que são jardins e hortas comunitárias e as propostas, os projetos que são desenvolvidos ali nessa região. Um outro exemplo também de paisagem de alto desempenho. Isso daqui é em Oregon, nos Estados Unidos, né, a Tanner Springs Park, que eu tenho uma região em Oregon, né, com um grande rio e alguns riachos, pântanos e áreas de inundação temporárias que foram substancialmente alteradas e drenadas, ou seja, foram secas para a construção da cidade, né? Então eu tenho uma transformação dessa paisagem natural muito forte que, obviamente, seguiu os preceitos do século XX, século XXI, de transformação da natureza, de priorização de uma infraestrutura cinza, técnica. Há uma proposta posterior de renaturalização e tentativa de, pelo menos, não transformar isso daqui na paisagem natural existente, anterior à ocupação humana, mas de uma articulação entre cidade e natureza um pouco mais favorável. E aí há esse projeto aqui de 3 grandes espaços públicos, né, assim, pelo menos do tamanho de uma quadra ou mais quadras, em que eu tento recriar espaços que possam ter esse desempenho mais adequado em relação à natureza. Então aqui eu tenho um espaço, né, de arte e reflexão, aqui um outro de contemplação e observação da natureza, aqui uma grande área de piqueniques e esportes e que poderiam se articular, provendo essa área de uma infraestrutura ambiental. Esse é o espaço, né, antes de sofrer a intervenção. Então eu tenho uma parte de uma área pantanosa original que foi drenada para receber as indústrias e a ferrovia desativada nos anos 2000. Esse é o cenário, então, né, que vai sofrer a requalificação. E aqui a gente tem a proposta já executada, né, com o objetivo de ter um resgate do valor ecológico dessas zonas úmidas que foram secas para a construção dos espaços, né, edificados, com quarteirões aí de 60 por 60 metros, que simulam essa área úmida original dos ecossistemas ameaçados, não só simbolicamente, né, levando as pessoas a conhecer o que existiam ali, mas também dando serviços ambientais, provendo de serviços ecossistêmicos à área. Então eu tenho aqui, né, uma sucessão de níveis diferentes que permitem, né, o escoamento dessa água pluvial e a absorção dessa água de forma mais lenta, mais gradual, em momentos de precipitação. Então aqui a gente tem a proposta é um wetland construído, ou seja, uma área, né, de eh, absorção de água pluvial e também de tratamento dessa água, isso é um wetland, né, que ele tem como objetivo absorver o escoamento pluvial, gerenciar e tratar essas águas de chuva antes que elas retornem para a natureza. E tem também uma proposta de educação ambiental, que é a ideia da recirculação de água, reconstruindo o processo de purificação por meio da vegetação e do solo nesse espaço, né, assim, em contato com as pessoas, elas podem ter, então, percepção de como que as coisas funcionam. Tem, inclusive, a recomposição das vegetações existentes aqui em zonas diferentes, zona 1, 2, 3, em que eu tenho a savana original montanhosa, pradaria e uma mancha alagadiça, né, com a vegetação sendo aplicada em função desses espaços em que cada uma dessas áreas aqui tenta recriar e produzir os serviços ecossistêmicos. E aqui a gente tem uma característica muito particular desse tipo de projeto de espaço público que vem sendo produzido atualmente, que a gente dá a gente observa esse espaço e a gente fica com um pouco de estranheza inicial em função do tipo de vegetação que é usado, que em geral nos dá uma referência de uma vegetação muito rústica, né, a ponto da gente falar assim, isso é um monte de mato,
que foi colocado aqui. Em certa medida, é isso mesmo, assim, a tentativa de recriar esse bioma ou esse ecossistema, esse hábitat, né, esse conjunto de espaços originais, ele traz um pouco a necessidade de você, empregar uma vegetação nativa e evitar uma vegetação exótica. E à medida que você faz isso, você acaba produzindo, então, esse tipo de imagem, né, um pouco mais naturalizada do espaço, né. Então esse é o projeto, aqui aquela área alagadiça mesmo teve a priorização de algumas espécies aquáticas, algumas espécies que podem ser, né, assim, sobreviver a áreas brejosas, prover aquela região dos serviços ambientais que a vegetação pode prover, como filtragem da água e tudo mais. Mais uma outra imagem, e não deixa de ter uma função social, não deixa de ser um espaço qualificado, com usos de contemplação, de lazer e tudo mais. Mais uma outra imagem daquela região. Um terceiro ponto que eu gostaria de destacar é a ideia de que essa paisagem resiliente, que vai trazer, né, benefícios econômicos, ambientais, sociais, ela também procura manter a integridade e promover a conectividade paisagística, ou seja, a ideia de integração e conexão é muito forte em relação à infraestrutura verde. A conectividade é talvez, no meu entendimento, o princípio mais importante da ideia de infraestrutura verde. Não por acaso a gente está propondo uma conexão ambiental, uma conexão ecológica para a área em que a gente está trabalhando. Fiquem bem atentos a isso. Por que que a gente está falando em conectividade como o princípio mais importante? Porque a infraestrutura verde ela é mais eficaz na prestação dos seus serviços quando ela faz parte de um sistema fisicamente conectado em toda a paisagem, seja numa escala mais ampla, seja numa escala local. Movimentos da vida selvagem e da própria vida humana, com trocas de matéria, de energia, entre esses espaços de diversas escalas, eles só vão ser possíveis se você tem essa conectividade. Então, a conectividade é para isso, para você garantir uma movimentação, uma troca de matéria, de energia, seja em relação às pessoas, seja em relação à vida selvagem que pode existir aqui. Quando a infraestrutura verde traz essa questão da integridade, da conectividade, ela tem uma influência clara de uma escola chamada Ecologia da Paisagem. O que é a ecologia da paisagem? A ecologia da paisagem ela faz estudo de áreas florestais degradadas pelo avanço da produção agropastoril. Então aqui a gente tem uma área florestal e tem, obviamente, uma série de áreas transformadas em pastos para a produção agropastoril. E a ecologia da paisagem ela começa fazendo um estudo dessas áreas com o objetivo de ver como que essas áreas podem se degradar em função da inserção de manchas diferentes dela, né? Ou seja, que não tem essa mesma biodiversidade que está presente aqui dentro. O que que acontece? Qual que é a conclusão em que a ecologia da paisagem chega? Que a fragmentação, ou seja, quando eu começo a fragmentar essa área em manchas diferentes, né, assim, eu tenho aqui, matas preservadas, mas eu vou fragmentando essa mata, porque aqui eu tenho um pedaço, aqui eu tenho outro, lá eu tenho outro, e eu tenho uma série de manchas, né, exóticas aqui no meio, eu tenho degradação. Quanto mais fragmentado, mais a tendência da degradação. Por quê? Porque quando eu tenho fragmentação, eu tenho uma tendência à ruptura. Eu diminuo a continuidade entre essas áreas. E quando eu diminuo a continuidade entre essas áreas, eu tenho um maior risco de extinção das espécies, uma menor possibilidade de recolonização, porque as espécies, quanto separadas, elas vão ter menor chance de movimentarem dentro desses espaços. Por exemplo, um bichinho que está aqui e que come uma semente, que poderia replantar essa semente numa outra área, se ele não consegue acessar essa outra área, eu tenho uma tendência à degradação, ao risco de extinção, e aí isso se dá em função da ruptura, né? Exemplo, vamos imaginar que aqui eu tenho, né, uma mancha vegetada originalmente, uma floresta como essa daqui, e aqui uma outra floresta. E aqui eu tenho uma área que fragmentou, que interrompeu. Pode ser uma pastagem, pode ser uma cidade, não tem como essa população de vida silvestre atravessar essa área para cá, para poder promover as trocas, né? Ou um outro caso, de repente a população que morava aqui, ela vai não só fertilizar essa área, não só polinizar essa área, não só, né, fazer a disseminação de espécies, de sementes, mas ela de repente era aqui que ela se reproduzia como espécie. Então ela agora está num momento de muito mais risco.
Aqui eu tenho exemplos de tipos de fragmentação que podem ocorrer, né, em função dessa, dessa ideia, né, de degradação pela fragmentação produzida pela ruptura, pela diminuição da continuidade. Bom, como é que se recupera esse tipo de área? Para a recuperação, eu preciso restabelecer as conexões entre esses fragmentos, né? Então, eu preciso aumentar a permeabilidade dessa matriz, né? Aumentando assim os fluxos. Então, a ecologia da paisagem mesmo tem uma nomenclatura muito particular para essas matrizes, as manchas, os corredores, que são possibilidades para que a gente tenha, né? É, algum tipo de conectividade entre essas áreas, e as arestas são coisas importantes, porque a aresta é esse limite, né, seja de uma pequena área, seja de uma grande área, mas ela é a interface entre dois tipos diferentes de espaços, e essa interface ela é muito significativa, porque é nela que vão ocorrer as trocas. Então, essa aresta precisa ganhar uma permeabilidade, porque se ela se transforma numa barreira, isso é um ponto de dificuldade para a recuperação de uma área. Isso tudo que a ecologia da paisagem nos traz é incorporado pela infraestrutura verde. A infraestrutura verde renomeia essas questões, né? Ela dá nomes diferentes desses que a gente viu aqui, de matriz, mancha, corredor, aresta, ela vai chamar de hub, site e links, mas tem basicamente a mesma lógica. O que são os hubs? São as âncoras da rede, são espaços para vegetação e animais, origem ou destino para a vida selvagem, pessoas e processos ecológicos. Então, normalmente são grandes espaços com diferentes formas e tamanhos também variados, mas em geral maiores, né? Que são as reservas, as áreas protegidas, as terras públicas ou privadas, os espaços de extração, de produção, de lazer, são os espaços essenciais desse processo. A gente tem os links, que são as conexões entre essas áreas, então a importância de você ter conexão, integração é muito forte dentro da infraestrutura verde, conexões físicas fundamentais para manter esses processos ecológicos, também podem proporcionar permanências, eu posso ter exemplo, né, assim, uma espécie de via-parque que vai ter, né, uma área que não é só conexão, mas ela também produz espaços de permanência, e eu tenho sites que são menores do que os hubs e que podem ou não estar ligados, né, a esse conjunto de forma espacial. Porque entende-se que no meio urbano a infraestrutura verde nem sempre vai conseguir toda a conexão, mas algum tipo de conexão visual ou então aérea pode acontecer. O caso lá da borboleta, do passarinho que passa aqui, vem aqui e vai para lá. Eu não tenho necessariamente uma conexão física, mas a existência desses sites, mesmo que não conectados fisicamente, pode ser algo bastante significativo para a infraestrutura verde. Aqui um exemplo, né, de hub sites, ou seja, os trampolins, né, porque eles são, né, quando estrategicamente colocados, como eu disse aqui agora, né, eles são também benéficos, mesmo não conectados, e os links, né, assim, dentro de elementos que são basicamente usados pela infraestrutura verde. Exemplo, né, eu tenho aqui uma via ciclística e uma autopista arborizada, é uma espécie de link, que também produz algum tipo de permanência. Um pocket park, um parque pequeno, sem necessariamente uma conexão, é uma espécie de site. Um parque urbano maior, uma espécie de hub. Um cinturão verde, ele tem tanto a função de ser um hub, quanto a função de ser um link, porque a escala dele permite você ter, né, uma conexão com essa mancha urbana e uma área maior, mas também é um hub, porque é uma grande área vegetada. Um telhado verde que está numa escala residencial, é um site, é um espaço pequeno, não necessariamente conectado. Um jardim residencial também pode ser um site. Uma área natural já é um hub, né? Uma via pedonal ciclística, ou seja, uma via de bicicleta, né? Assim, ou pedestres exclusivamente, uma bacia ou uma lagoa que sirva para captar água de chuva, uma mata ciliar, uma via pedonal ciclística, um rio, enfim. Todos esses elementos aqui a gente poderia classificar dentro dessa lógica da infraestrutura verde. E é muito parecido com o que a gente está fazendo lá quando a gente está propondo as nossas conexões ambientais dentro do exercício da nossa unidade 2, certo? Aqui um exemplo, em Alberta, no Canadá, esse corredor de vida silvestre, em que eu tenho aqui uma grande mancha, e aí cria-se então esse corredor de vida silvestre que permite a articulação entre essas duas áreas, diminuindo as possibilidades de degradação
aumentando a permeabilidade entre a matriz, né, do lado de cá e a do lado de cá. Isso daqui é um tipo de conexão ecológica, certo? Um outro exemplo, o Parque da Maternidade, em Rio Branco, no Acre. Foi esse parque, inclusive, que começou toda a história de trama verde e azul no plano diretor da região metropolitana de Belo Horizonte. Foi daqui que veio a inspiração, tudo começou a partir desse Parque da Maternidade. São 6 quilômetros ao longo do Rio Maternidade, que é um afluente do Rio Acre, uma série de áreas verdes com um tratamento mais ou menos voltado para o uso social, mas com o objetivo de fazer conexões ecológicas na região do Rio Acre e também do Rio da Maternidade, na Amazônia. Um outro exemplo aqui, a gente tem na Alemanha, em Berlim, um parque que tem o objetivo de fazer grandes conexões ecológicas, né, a partir dessa linha da infraestrutura verde, né? Aqui é um pouquinho da história desse Schneeberger Park. Eu tenho um terminal fechado em 1952, que acaba sendo revegetado naturalmente durante os anos seguintes, ele fica meio que abandonado. Então, aqui a gente tem um terminal de cargas, né, de linha férrea, que, em função do abandono da área, ele acaba sendo revegetado de forma natural. E mais tarde a proposta de construção desse parque. É muito interessante pensar nesse parque porque ele busca a vocação, né, dessa área. Ao invés de transformar isso daqui numa área convencional, os projetistas do parque, eles aproveitam alguns resquícios que ficaram aqui das linhas férreas e a própria revegetação natural que aconteceu ao longo dos anos, desde 1950, o projeto é de 2008, eh, eles são reaproveitados aqui como parte da história, como parte significativa do que é a natureza e a vocação desse espaço. Então, o que eu tenho são algumas conexões projetadas, alguns espaços de permanência, mas há uma manutenção, né? Vocês podem ver aqui, das estruturas que foram sendo deixadas tanto pela intervenção do homem, quando isso tudo era uma linha férrea, né? Um grande terminal de linha férrea, tanto com a própria intervenção da natureza, certo? Então, são uma série de conexões mantidas algumas áreas, né, preservadas algumas estruturas que funcionam com a proposta de articulação desse parque. Um quarto ponto que a gente precisa destacar é a ideia de melhoria da qualidade de vida dos espaços e ambientes através de diferentes limites e escalas da paisagem. E aí eu chamo a atenção para diferentes limites e escalas dessa paisagem que estão em praticamente todas as abordagens da infraestrutura verde. A ideia de múltiplas escalas, ela vai desde a infraestrutura verde sendo tratada como paisagem regional até a infraestrutura verde que se volta mais para questões de soluções de drenagem, como jardim de chuva ou qualquer outro tipo de solução de drenagem de água pluvial. Entendendo o princípio anterior, que era o princípio da integração, da conectividade, é importante que seja assim, que a gente esteja desde uma rede de sistema de espaços em ampla escala até soluções menores, num jardim de chuva, num telhado verde, bem menor, né, em relação à escala, porque só assim a gente vai conseguir infraestrutura verde seja de fato efetiva, quando ela transita por escalas tão distintas assim. Então, essa é a ideia, né, de uma abordagem multi e interescalar de articulação entre essas escalas. Mesmo quando eu estou tratando lá de um jardim de chuva, de um jardim residencial, ele tem uma conexão com o entorno mais imediato que vai se conectar com os espaços livres, né? Mesmo quando eu foco principalmente nessa questão da drenagem, essa relação entre construção, edifício, lote, rua, espaços livres, é necessária, porque um jardim de chuva por si só não resolve o problema. Então, mesmo nessa, né, nessa abordagem da infraestrutura verde, como um conjunto de técnicas, de soluções muito voltadas especificamente para a drenagem, a gente consegue perceber essa questão multiscalar sendo abordada. Então, eu aproveito para a gente poder falar aqui um pouquinho sobre esses dispositivos, essas técnicas, essas soluções, né, de drenagem que são sempre abordadas quando a gente fala de infraestrutura verde dentro dessa ótica, mas que também precisam de estar articuladas a uma discussão multiescalar,
né, que a gente já viu que é muito importante. Eu vou deixar esse material disponível, então vocês deem uma olhada com bastante calma, para vocês entenderem bem, quando a infraestrutura verde está tratando, né, desses controles de fluxo, de detenção, de retenção, de filtração, de infiltração dessas águas, de tratamento dessas águas pluviais. É basicamente esses serviços ambientais aqui que esse tipo, né, de solução técnica para drenagem urbana, e que vem sendo cada vez mais, né, discutido dentro do âmbito da infraestrutura verde, e que pode ser articulado com uma infraestrutura cinza, com uma infraestrutura convencional, e que tem essa função, né, não só de prover o serviço ambiental, de tratamento, né, ou então de infiltração, ou de filtração dessa água, mas também prover, né, assim, essa área de outras soluções sociais, econômicas, de outro tipo de serviço, tá? Então, a gente tem aqui um quadro bastante amplo desse tipo de serviço ambiental, que é provido, né, por dispositivos de controle, valetas, coletas de água pluvial, superfícies que podem fazer a filtração, telhados verdes, pavimentos permeáveis, jardins de chuva, que a gente já mencionou, bacias de infiltração, né? A gente são alguns desses dispositivos que fornecem esses serviços aqui, né, mais mecânicos ou mais biológicos em função dos tipos, de tratamento que você tem, tá? E aí temos aqui exemplos de todos eles, por exemplo, dispositivo de controle de fluxo, né? Qual é a função disso? Controlar, de fato, o fluxo dessas águas pluviais, fazendo com que elas não produzam alagamentos, né? Então eu tenho alguns dispositivos em que eu vou, ao invés de concentrar, eu vou dispersar essas águas para que eu consiga, né, menor índice de alagamento, ou então eu vou reduzir a velocidade dessas águas, eu vou coletá-las numa espécie de jardim de chuva, e outros tipos. A valeta seca, né? Aqui nós temos os reservatórios, que podem ser reservatórios construídos, como é o caso desse, as detenções subterrâneas, que podem ter algum uso, né, social, na parte superior, as bacias de retenção, lembrando que as bacias de retenção são as bacias que ficam sempre úmidas com o espelho d'água, né? Elas servem para infiltração da água, porque parte dessa água vai ser infiltrada, elas servem para captar água de chuva em menor quantidade do que as bacias de detenção, porque as bacias de detenção elas são na maior parte das vezes secas e elas se enchem, né, somente no momento em que eu tenho a chuva e depois elas vão esvaziando, né, lentamente, mas são tipos, né, de soluções de infraestrutura verde, né, nessa lógica da drenagem urbana que tem sido usado com muita frequência, né, ultimamente, tanto a bacia de retenção, que tem uma função paisagística, né, e cênica um pouco maior do que a bacia de detenção, mas tem usos muito frequentes. Quais são as vantagens de uma em relação à outra? Algumas coisas a gente já falou. Essa daqui eu tenho uma questão cênica maior do que essa, né? Obviamente, isso daqui me permite um uso social, dependendo da bacia, uma prática de esporte, nem sempre é possível em função de toda essa rede de dutos que eu tenho aqui e que podem ser super arriscados, tá? Então, não é possível esse uso esportivo na maioria das vezes, mas dependendo da forma que se dá o projeto, pode ter. Agora, ela tem uma função cênica de contemplação que é significativamente maior do que a bacia de detenção. A grande dificuldade em relação a essa é porque ela vai captar menos água de chuva, porque o espelho aqui já tem uma água que fica concentrada permanentemente. Então, a água de chuva que eu tenho aqui vai ser um amortecimento talvez dessa área menor aqui, tá? Em compensação, essa daqui, ela tem uma aceitação menor, né? Porque eu tenho uma área seca que nem sempre funciona muito bem. Aquela praça que a gente viu lá em Santa Isabel, no Rio de Janeiro, é uma espécie de bacia de detenção com um uso social forte, né? A grande dificuldade que a gente tem em relação a esse tipo de espaço é que, quando não muito bem tratado, ele é recusado socialmente e a gente normalmente tem aqui depósito de sujeira, né, de lixo, principalmente depois que vem a chuva e a água vai embora, fica uma concentração de lixo. Então é algo a se observar. E aqui outros tipos, né? Reservatórios, subterrâneos, faixas filtrantes com o objetivo não só de escoar, mas também de filtrar essas águas. Aqui caixas de vegetação que podem fazer filtramento, jardins de chuva, que vocês já devem ter ouvido falar, que coletam essa água e permitem, né, que no lugar ela possa evaporar uma determinada parte, possa infiltrar uma outra, e aquilo que não infiltrar escoa de forma mais lenta, depois que passa a grande faixa
de precipitação, as trincheiras de infiltração, as biovaletas, as bacias de infiltração, os wetlands construídos que têm o objetivo de tratamento dessa água, também tem sido muito utilizado como soluções alternativas ao tratamento das águas, né? É isso. Bom, aqui eu trouxe um exemplo de um autor, né? Na verdade, um arquiteto que também escreve algumas obras, que é o autor, né, de alguns projetos muito interessantes, que é o Kong Juan Yu. Ele trabalha muito nessa tentativa de articulação de escalas. Ele vai falar que os projetos dele, na maioria das vezes, são orientados, né, por uma macroescala, ou seja, uma paisagem regional de regulação de enchentes, de corredores ecológicos, recreacionais e de valor histórico, planejada para definir o crescimento urbano e dar forma à cidade. Exemplo: cinturões verdes, áreas protegidas, zonas de expansão, numa mesoescala, ou seja, responsável por integrar essa infraestrutura regional da macroescala à estrutura interna da cidade, da microescala, formando um sistema de áreas verdes urbanas que desempenha várias funções, função de mobilidade, de proteção de patrimônio, de recreação. Exemplos: os parques, os wetlands, as ilhas flutuantes, as lagoas pluviais, os corredores de vida selvagem, e também numa microescala, que define a estrutura física do desenvolvimento urbano e pode ser usada para guiar o projeto de lotes específicos, de áreas bastante específicas, como jardins de chuva, canteiros pluviais, pisos, biovaletas, cisternas, tetos verdes, todos esses exemplos que a gente acabou de ver agora há pouco, né, que estão na microescala da drenagem, mas que não articulados dentro de uma meso ou de uma macroescala, correm o risco de se perderem, né? Por isso eu chamo a atenção quando eu falo aqui, né, dessas soluções todas, que sempre é o que vem à mente quando a gente fala de infraestrutura verde, que elas precisam estar articuladas em escalas maiores, tá? Aqui um projeto do Turanscape, que é esse arquiteto, né, Kong Jin Yu, que é um projeto de um parque na orla de um rio, que é o rio Yongning, na China, datado aí do início dos anos 2000. A gente vai observar que ele trabalha nessas escalas macro, meso e pequena escala, né? Tanto na escala regional, na escala que conecta a cidade, quanto na escala do terreno, e ele tem uma proposição de conexões ecológicas, né? Isso aqui é o rio e como é que ele se conecta com toda essa área que ele está fazendo o projeto. É um rio que estava tamponado, né? Ele era um rio canalizado e depois ele passa por um processo de estamponamento, retirada da área concretada, e aí ele faz uma proposta de articulação ecológica dentro de um parque que se conecta numa área muito maior. Então, uma área de 21 hectares ao longo do principal rio da cidade de Taizhou, a solução alternativa à concretagem como um controle de inundação e gerenciamento das águas pluviais, além de um modelo para um uso, né, assim, no vale todo, que poderia articular ecologicamente essa área. Duas camadas de projeto são muito importantes destacar aqui no projeto dele, que é uma matriz natural de áreas úmidas e de zona ripária, de zona próxima, né, a essa área úmida, e a matriz humana, que são os jardins flutuantes. Então, é uma tentativa mesmo de conectar a natureza à sociedade bastante exitosa. Então, esse é um projeto que é uma imagem, né? Então, essa aqui é uma imagem da área projetada, e a gente tem aqui algumas soluções desenvolvidas pelo Turanscape. Como vocês podem ver, são soluções bastante articuladas à natureza, né? Mas que não deixam de ter espaços de uso social. Aqui um outro projeto também para um rio, né? O rio Xuancheng, e o Wetland Park Mingu, também do Turanscape com o seu escritório, né? Aqui a gente tem aqui a gente tem um projeto de 2009, já no final dos anos 2000, que também parte dos mesmos princípios de articulação entre escalas e conexão, vida social e natureza. A gente tem um rio na cidade chinesa de Liu Panshui, que foi canalizado e retificado durante os anos 70 e 80, num período de intensa urbanização, de intensa industrialização dessa área, e a articulação regional do projeto, considerando as características da bacia de drenagem para atender a recarga da água do rio e a regulação das inundações. A criação também de vias de mobilidade ativa para permitir o acesso ao curso d'água e o projeto de um wetland para tratamento dessa água. Então, mais uma vez, a paisagem
tendo funções diferentes, não é uma paisagem monofuncional, simplesmente para fazer tratamento de água ou simplesmente para poder ter um uso recreacional, mas uma preocupação de articulação entre escalas e de muitas funções no mesmo espaço. Aqui a gente tem umas imagens, né, do antes e depois, né, dessas áreas, o que foi acontecendo com o processo de industrialização e depois, né, a reabilitação dessas áreas, aqui antes, depois, né, dessas áreas, como é que elas foram tratadas, com o objetivo, né, de produzir espaços de socialização articulados à natureza. E aqui algumas imagens do projeto, sempre com essas conexões, né, que são pontes de conexão em meio ao rio. Uma outra imagem. Aqui alguns espaços de socialização, algumas áreas nos wetlands para tratamento dessas águas, que é feito pela própria vegetação, ou seja, a própria paisagem, né, produzindo tratamento das águas e permitindo a purificação e infiltração dessas águas. Mais uma imagem com os wetlands. Outros espaços de conexão e de vida social. E aqui um outro projeto do mesmo escritório do Tourscape, de 2005, também na China, né? É um wetland, é um parque wetland. Qual que é o objetivo do wetland? Fazer o tratamento das águas, né? Para que elas retornem ao ambiente de forma mais equilibrada em relação ao que o homem interferiu, né? Então a gente tem aqui um projeto que é um parque de 22 hectares em local poluído, com um solo extremamente salino e alcalino, em áreas de pântanos que foram drenados para uma ocupação, né? Então, originalmente eram pântanos, por isso solos com bastante, né, salinidade e solos alcalinos que foram, né, drenados para que a gente pudesse ocupar. Teve uma proposta, né, de contenção e purificação dessas águas, de melhoria do solo, de recuperação dessa vegetação nativa e que principalmente produzisse baixa manutenção. Então, para ter baixa manutenção, eu teria necessidade de ter uma vegetação nativa, de fato, porque se eu tenho uma vegetação exótica, eu tenho uma manutenção muito alta, né? E a baixa manutenção também é conseguida, e também a baixa manutenção é conseguida quando você, além de usar uma vegetação nativa, você usa uma vegetação que se autorregula, que controla, né, a si mesmo. E aí você tem também uma valorização da paisagem natural e não uma valorização de paisagens exóticas. A proposta do Tourscape é essa, você tem aqui uma série de wetlands, né, ou seja, de bacias de captação dessa água em níveis diferentes, né, com o objetivo de regeneração. Então são 21 cavidades em níveis diferentes que permite então você ter, né, assim, o enchimento dessas áreas de forma diferente, criando diferentes hábitats. Uma cobertura do solo que vai variar conforme as mudanças do lençol freático e dos valores do pH desse solo. Então, não é qualquer vegetação que é colocada aqui, mas uma vegetação muito bem pensada para sua manutenção, né? E aqui a gente tem um exemplo desses pHs, né? E desses níveis diferentes, né? Só para vocês terem uma ideia aqui dessas áreas que foram projetadas. Aqui a imagem do projeto, né, assim, desse Wetland Park. Aqui são aquelas áreas, né, em que a gente tem as cavidades, as 21 cavidades, e aqui a gente tem usos sociais mais intensos, né? A gente tem aqui áreas recreacionais, basicamente, com algumas edificações, e o que não quer dizer que a gente não tenha acesso das pessoas a essas áreas que estão aqui em cima, né? Nessa parte onde estão as cavidades. Aqui a gente consegue ver que sim, nós temos acessos, caminhos e tudo mais. Mas aqui temos as imagens dos wetlands, dessas cavidades e dos hábitats que são construídos em função do tipo do solo, da profundidade, né, que a gente tem em cada uma dessas áreas, vão se construindo imagens e paisagens diferentes em função, né, da base biofísica que ele tem à sua disposição. Alguns outros exemplos, tanto dos wetlands
quanto das áreas sociais. Aqui é uma área muito mais, né, socializada, próximo lá, do final já da interface entre essa área que foi reabilitada e o resto da cidade. Essa imagem é bastante emblemática, tem bastante uso, né, em sites, em Pinterest. Essa daqui também é outra, tá? Bom, é isso. Vamos finalizar a nossa exposição de hoje fazendo alguma síntese e princípios da infraestrutura verde, tá? Dentro de tudo que a gente fez aqui, como foi uma exposição super longa, eu acho que é importante a gente fazer uma síntese, algumas premissas para a infraestrutura verde que a gente viu nessa exposição. A primeira delas, conectividade. Não há possibilidade de ter infraestrutura verde sem conexões entre áreas. Integração entre infraestrutura verde e infraestrutura cinza. Ninguém está advogando uma tentativa de substituição, mas uma tentativa de integração. Em alguns momentos, é louvável que você tenha, de fato, a infraestrutura cinza, só ela dá conta de determinadas funções. Mas a ideia é pensar por que não a paisagem também pode prover a cidade, né, de algum tipo de serviço ecossistêmico. A ideia da multifuncionalidade. Nada é monofuncional quando se pensa em infraestrutura verde. Habitabilidade, tanto pelo homem quanto pela vida selvagem. Resiliência é a ideia de você construir paisagens que possam se regular, voltar ao seu estado depois de determinado impacto. Identidade é um tipo de infraestrutura que produz identidade com a área, entre as pessoas que usam aquela área. Relação com o contexto. A gente viu aqui alguns exemplos e nada é gratuito ou exótico ou exógeno. Eu preciso entender a base biofísica, as relações sociais que existem naquele lugar para que ela, de fato, funcione. Relação com os habitantes. É preciso ter participação. As pessoas precisam, né, se envolver com aquele lugar. Ela não pode ser algo imposto. Otimização de recursos, com a função, né, assim, de numa única área ter vários serviços. Técnica é algo que tem sido cada vez mais estudado do ponto de vista técnico, porque não é toda a vegetação que vai funcionar para um wetland construído num determinado tipo de solo, num determinado tipo de bioma. E comprometimento a longo prazo é um tipo de infraestrutura que, segundo a literatura, ela tem benefícios a longo prazo, uma vez que, à medida que o tempo passa, ela se torna cada vez mais eficiente. A vegetação vai crescendo, a água vai ficando cada vez mais controlada, mas, ao mesmo tempo, ela precisa de algum tipo de comprometimento político, inclusive comprometimento da população, para que ela se sustente, porque senão ela não vai se sustentar ao longo do tempo. Bom, é isso. Aqui a gente tem algumas referências da nossa aula de hoje e eu espero ter ficado claro essa questão relacionada à infraestrutura verde. Passamos hoje por um histórico dessa relação cidade-natureza, ao longo dos anos, entramos na questão da infraestrutura verde e tentamos, a partir dos conceitos, desvendar um pouco o que é essa infraestrutura verde. Em geral, como eu disse, na maioria das vezes as pessoas tendem a associar a infraestrutura verde somente com essas soluções de drenagem urbana, né, que a gente apresentou até mais ao final da nossa exposição. A infraestrutura verde é isso, mas ela não é só isso. Ela envolve um conjunto muito maior de técnicas e de pensamento sobre o espaço e relação cidade-natureza que a gente precisa ficar atento.